lenha, plantei eucalipto, né? Carreguei gás nas costas, trabalhei em supermercado, enfim, limpei pátio para sobreviver. Né? Então, quando as pessoas me falam de dificuldades, que a vida não é fácil, né? E não venham me ensinar para mim o que é passar trabalho. Não venham dizer para mim o que é uma mãe viúva com 6, 7 filhos sem ter o que comer. Eu vi. Não venham me falar o que é tu acordar e a tua cama tá nadando porque a tua casa tá com enchente e tu não ter para onde ir. Eu sei o que é isso. Passou por isso, né? Eu passei por isso. Né? Eu sei o que tu não ter o que comer. Eu sei o que tu depender da caridade de alguém. Eu sei o que é tu ser humilhado, né? Por questões social. Invisível muitas vezes, né, vereador? Então, eu sei de tudo isso. Né? Eu passei por tudo isso. E eu não me envergonho, sabe? E eu não tenho revolta. Não tenho revolta nenhuma. Né? Graças a Deus, e sim, o universo, sei lá, direcionou a minha mente, a minha cabeça para isso, e eu fui cada dia superando esses obstáculos, né? E não me envergonho. Poderia chegar aqui hoje, perto do que eu fui, eu poderia me considerar um milionário. Não tenho muito, mas o pouco que eu tenho muito orgulho, e a minha comunidade sabe disso, eu tenho muito orgulho, que tudo que eu tenho foi assim, ó, batalhando, lutando, trabalhando, não foi explorando ninguém, não foi explorando a fé de ninguém, não foi tirando nada de ninguém. Eu sou uma pessoa, inclusive como político, muitas vezes eu uso a tribuna, do Poder Legislativo e digo, fale o que quiserem de mim. Fale o que quiserem, os estigmas, me chamem disso, é gay, é isso, é pai de santo, é batuqueiro, é não sei. Vou falar, não tem problema nenhum. Agora tem uma coisa que eu desafio a vocês, me chamem de corrupto. E isso eu sempre disse. E eu continuo assim. E entrei na política, e se eu tiver que sair amanhã, porque eu não sei se o povo vai me manter, eu vou sair pela porta da frente, não como rato da esgoto. Cabeça erguida, né? Cabeça erguida. Por ter esta consciência tranquila, que o sistema não me corrompeu. E isso, para mim, por isso eu digo, eu sou o herói da minha própria existência. Perfeito. Vereador, o senhor tocou em vários assuntos aí, já início da nossa conversa. E uma delas que eu acho importante é a forma como o senhor lidou com as dificuldades e como que o senhor disse que utiliza da sua história, do seu passado, para te fortalecer. Eu costumo dizer para as pessoas que a gente é o que é hoje e o resultado daquilo que a gente passou na vida. Seja a dificuldade, seja os erros que a gente cometeu, mas acima de tudo, como a gente lida com toda essa bagagem que a gente vem carregando ao longo do tempo, né? E eu costumo dizer que pessoas com histórias semelhantes à do senhor, eu taxo elas como ponto fora da curva. Isso, embora pareça no primeiro momento um elogio, é uma situação para a gente refletir. Porque o ideal é que não fosse só um ponto fora da curva, né, vereador? O ideal é que todo mundo conseguisse ter as oportunidades, né? E aí, não é de hoje que eu debato uma série de situações da nossa realidade local de São Gabriel, que não é muito diferente da nossa região, os outros municípios passam por problemas bem semelhantes aos nossos. Mas a gente tem uma situação de exclusão social muito grande ainda. Um déficit de infraestrutura, a questão do transporte público tem dificultado a vida das pessoas, seja para acesso à educação, seja para o trabalho. A gente ainda não conseguiu construir um ambiente de fomento para que a gente gere novas oportunidades para o nosso povo. Então, assim, o senhor falar de toda essa história, eu preciso registrar que o senhor é um ponto fora da curva, e lhe admiro ainda mais por todo esse relato que o senhor acaba de fazer. Mas o que a gente pode fazer para conseguir, agora o senhor como vereador, o que a gente pode fazer para conseguir que esse ponto fora da curva não seja tão excepcional, passe a ser mais comum? A questão que o sistema te coloca, por todas essas questões de realidade social, te coloca à margem, te coloca à margem. E eu não sei se eu peco em te falar, eu sou totalmente a favor das políticas públicas, enfim, acho que precisamos de muitas políticas públicas na questão até de inclusão social e inclusão em todos os sentidos, Mas nós temos um grande problema, e eu não quero sair da tua pergunta, nós temos um grande problema, que é o racismo institucional, no nosso país, no nosso Brasil.
né? Esse país, esta nação maravilhosa, né? Plurirracial, Miscigenada, multifacetada, miscigenada, mas ao mesmo tempo protagonista, né? De todo aquele preconceito institucionalizado. Né? Um preconceito institucionalizado. O racismo institucional, ele é o maior vilão de tudo isso. E ele obsta, e é por aí que eu vou responder a tua pergunta, ele obsta muitas vezes a efetividade de nossas políticas de inclusão, as nossas políticas públicas. Porque não adianta eu criar políticas públicas de inclusão social, né? E se aquelas pessoas que têm que dar a efetividade para esta política, eles não estiverem afim com aquela causa. Né? Não adianta lá eu criar uma política de inclusão para o pobre e eu colocar alguém que não gosta de pobre lá para trabalhar, me desculpe. Não vai dar certo. Não adianta eu botar uma pessoa que não gosta de criança a trabalhar com criança. Verdade, verdade. E o racismo institucional, estrutural, ele passa muito de uma forma ali que se tu não te perceber, né, não prestar bem atenção, tu não te dá conta. E esse racismo está em tudo. Não te engana. Não só a questão da cor da pele. Exato, tudo, né? Não, em tudo. Em o racismo institucional são todas as formas de preconceito institucionalizada. De classe, de credo, de cor, de sexualidade. Gênero, de sexualidade. Né? E ele não se passa nos holofotes. É como eu digo, ele se passa muitas vezes, né, na maioria das vezes, por trás da cortina. Né? Que nem eu digo, pelo labirinto dos corredores da Câmara, né? Muitas vezes pelo labirinto do próprio jurídico. De todo. Está institucionalizado. Até a linguagem, muitas vezes, ela já perpetua esse preconceito. Então, nós somos carentes de muitas políticas, que precisamos de muitas políticas públicas que venham atender, né, as necessidades do hipossuficiente, sim. E na qualidade de hipossuficiente hoje, nós somos uma grande parte da nossa nação. E por que não dizer da grande parte do nosso município? Então, tu vai falar em política e inclusão, mas eu quero saber aonde que tu está. Porque tu precisa estar numa linha tênue, né? Quando, numa relação de poder, estiver o hipossuficiente, né? Se tu, né, tem, né, a hombridade de abrir mão do teu singular, do teu individual, e dizer, não, eu vou ficar do lado do mais fraco, que é o hipossuficiente. Em toda e qualquer relações. Quando alguém representa o poder, né, e nós estamos diante do povo, quem é o hipossuficiente? Eu colocar o povo em uma grande indústria, uma grande multinacional, quem é? Se nós colocarmos o governo de uma maneira e o povo, quem é o hipossuficiente? Né? E aí eu preciso saber. E aí é neste momento que essa política pública ela vai funcionar. Enquanto não existir essa conscientização, as políticas públicas elas serão apenas mais e mais, né, ações que infelizmente não terão efetividade. Vereador, tá aqui com a gente um monte de gente, vereador. Aproveitar e dar um abraço no meu neto Cauã, que ele disse, vó, me manda um abraço lá. Então temos aqui Marisa Porciúncula, a senhora minha mãe que nos assiste de Minas Gerais, professora. Bom. Temos aqui a Juliana Rosa mandando boa noite, Carla Suzete mandando boa noite também, Felipe Simone Ribeiro mandando boa noite, Luana Jobim mandando boa noite, Marisa Frank Venturini mandando boa noite também, Adeloiá Fotografias Religiosas também mandou boa noite pra gente, João Silveira, Cristiano Ritter, Carmen Marques, Tita Jobim mandou aqui um tamo junto também, tá nos acompanhando, nos prestigiando. Soledad Barrali também mandando aqui mensagem. Eu nem vou me atrever a ler aqui, vereador, é espanhol, né? O Josa de mi pai, Moisés Marques, desde Argentina, Santiago del Estero, mãe Garciela, Susana de Oxum. Opa, acho que mais ou menos arranhei, né, vereador? Arranhei. Tá bem. Mônica Fabiana mandando aqui também buenas noches. Verônica Torres, Giane Marques, Fátima Costa, Lilian Castelar, Vivian, tá aqui também o Giovanni Flores, aqui, nosso companheiro, amigo lá do Passo da Lagoa, se não me falha a memória. Boa noite, irmão, tamo junto.
Estou olhando a live, grande pessoa que tu estás a entrevistar hoje, parabéns, que Deus abençoe sempre e ilumine teus caminhos. Vamos à luta. Sônia Andrade também mandando boa noite pra gente, ela que é a presidente do Sindebresg, Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, nossa parceira aqui do podcast. Tá mandando aqui um boa noite pra gente também o Fabrício Varreira, que nos assiste lá de Caxias, Marisa Frank Venturini, Giane Marques também mandando aqui pra gente umas palminhas. Tá aqui o Jefferson Parodes também nos mandando aqui. Boa noite, vereador Moisés, um grande cidadão gabrielense, sempre lutando pela comunidade gabrielense. Está de parabéns. O Felipe botou aqui, o vereador Moisés é um dos únicos, acredito eu, se não o único vereador da situação que tem opinião própria. Nós já vamos entrar nessa questão também, vereador. Tá aqui o Nelson Romero também, nos mandando um boa noite ao amigo, um bom programa para vocês e um bom bate-papo. É Kate Fontoura, né? Boa noite também pra gente. Matheus Machado mandando boa noite. Alessandra da Rosa mandando também um boa noite. É muita gente, vereador. O senhor tem um prestígio enorme com a comunidade, isso é excelente, feliz, né? Gratidão à comunidade e meu boa noite a todos aí, de uma maneira em geral e em particular a cada um que está se manifestando. Perfeito. Vereador, eu trouxe no programa passado o vereador do Alegrete, João Batista Leivas. Ele é um vereador negro, defende a bandeira da igualdade racial, defende também a bandeira do meio ambiente, ele tem uma atuação afirmativa também, assim como o senhor nas políticas públicas. E lembrando que o mês de novembro é o mês da consciência negra, dia 20 de novembro, da consciência negra, que também trata da questão das religiões de matrizes africanas. E a escola Carlota Vieira da Cunha desenvolve um projeto sensacional, eles estiveram aqui conversando conosco, os alunos, as professoras, nos apresentaram o projeto do jornal CVC. E eu lhe confesso que vi aquelas crianças ali, né, defendendo arduamente o não ao preconceito, que isso não é legal, que não se pode aceitar o preconceito, não se pode aceitar o racismo. E eu vejo muitas das vezes a sua manifestação na Câmara, vereador. Eu vejo que o senhor externaliza, né? Embora o que o senhor diga se demonstre forte, sempre altivo na defesa dos seus ideais, dos seus princípios, dos seus valores, mas ao que parece, a questão da sua religiosidade, ela incomoda, né, vereador? Qual é a dificuldade que as pessoas têm de aceitar a religião umbandista ou as religiões de matriz africanas? Elas que exercem um papel fundamental de assistência social. Para quem é adepto do espiritismo, que estudou a história do espiritismo, sabe que as religiões de matriz africanas elas surgem para atender as camadas mais vulneráveis. Qual é o preconceito, vereador? Bom, em primeiro lugar, o que acontece? Existe muita religião, né? O homem anda em busca de religião. E, infelizmente, olvidou-se de buscar a sua religiosidade. Que a religião é coisa do homem. E a religiosidade é do divino. Então, são coisas diferentes. Religião é um caminho para chegar a Deus. Né? Que Deus? O meu Deus, o teu Deus, nosso Deus, enfim. Não importa se chama de Jeová, ou sei lá, Alá, Oxalá, Olorum, o tal do sincretismo religioso, né? Não importa. Está aqui nos abençoando, aqui, ó. Exatamente. Para o senhor, a mãe Oxum. Oxum. Ou para os católicos, Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. Né? Então, eu sou uma pessoa totalmente aberta, eclética. Eu sei que eu cheguei ali, fui um divisor de água na Câmara em relação a isto, né? Mas eu já recebi bispos, agora pastores, enfim, a gente tem isso aí. E eu respeito tudo. Obviamente que eu, apesar de me considerar um homem calmo, tranquilo, um homem bom, né? Não me considero um homem sábio, mas não sou ingênuo a não entender, né, que existe esse preconceito, porque até quando tu subestima uma pessoa pela religião que ele professa, já é um preconceito. Entendeu? Não posso admitir que eu vou te segregar, te estigmatizar pela pigmentação da tua pele, né? Ou pela tua condição sexual, ou pela tua religião. Né? As religiões de matrizes africana, ela tem uma gama de ramificação e história de bem à humanidade. E quando eu falo em Umbanda, a Umbanda, que é a única religião brasileira, diferente de todas as ramificações afro-brasileiras, a Umbanda ela é brasileira.
apesar de todos os seus aspectos, que absorveu várias, introduziu vários credos ali, simbólicos, né? Só que a Umbanda, ela nasce para dizer assim, ó, stop, chega de preconceito. A Umbanda, ela nasce dentro de um centro espírita. E ela dá stop ao preconceito, porque o Caboclo Sete Encruzilhada, quando funda a Umbanda, ele diz, vocês segregam os homens na terra pela cor, pela raça, pela condição social. E ainda ousam agora querer segregar os espíritos. Né? Então talvez seja primeiro stop, a primeira mensagem da espiritualidade dizendo chega de preconceito. Né? E aí depois de tudo isso aí, nas questões das religiões de matrizes africana, também a falta de conhecimento, também o fundamentalismo, falta de história, as pessoas conhecerem a história, de todo esse processo de endemonização dos orixás, né? Porque é muita loucura, por exemplo, é muita loucura tu querer denominar, né, algo que não pertence para a tua crença. E eu sempre digo, o diabo, ele é cristão. Porque é o cristianismo que trabalha com uma dualidade, um Deus bom e um Deus mau. As religiões de matrizes africana, né, elas advêm do próprio animismo. E nós trabalhamos com energia, e os orixás representam energias e elementos da natureza, e esta dualidade extremamente necessária para que a vida exista. Né? Então nós não temos este conceito do Deus bom, do Deus mau. Né? Nós não temos esse conceito ao pecado original, a isso. Não. Então o diabo, ele não faz parte da nossa crença, de nossos dogmas. Né? Isso são o quê? Convenções. Né? E convenções que começam lá no próprio, na época da escravidão, com a diáspora do negro, né? Quando chegam lá na África e pisam em território africano, né? Neste continente africano, e que se dão conta com a figura do mito africano, que se dão conta com a figura do Exu, que significa esfera, né? Com aquela figura do homem malandro e tudo, e lá é simbolizado com o falo masculino, é um demônio, é um diabo. Então, e o nosso Brasil foi colonizado. E nós precisamos entender que quando nós sofremos um processo de colonização, esta colonização, ela não é só territorial. Nós somos colonizados mentalmente. Né? Então nós herdamos neste colonialismo também esse eurocentrismo, né? Esse eurocentrismo. Então tudo isso aí faz parte. E com o passar do tempo, né, superado essas questões históricas, né, entra as questões desta disputa pelas almas perdidas, né, como eu digo. Então eu tenho que transformar os entes dos outros em demônios, enfim. Na verdade, eu sempre digo que demônios, diabos, são o surto psicótico do ser humano. Ah? O ser humano precisa aprender a saber lidar com os erros deles, com seus fracassos, com suas restrições. Né? Então, para quê? Bota tudo na conta do diabo que tá bom. Trai a mulher, foi o demônio que não sei o quê. Não vai trabalhar, perde o emprego, foi o demônio que não sei o quê. Então, são os surtos psicóticos dos seres humanos. Né? E a religião tem as pessoas creem, na verdade, com a questão do advento da internet e tudo. Ah, melhorou, né? Existe toda esta abertura, as pessoas vão conhecendo mais o que é as religiões de matrizes africanas, o que é a Umbanda. Vai descortinando, Vai né? descortinando. Mas, por outro lado, também, a própria internet, ela acaba sendo palco, né, de tantos atos, né, de intolerância religiosa. E eu sempre digo assim, nós precisamos mais de religiosidade.
Sem e se dúvida. tu tiver religiosidade, tu pode ser católico, espírita, a religião que tu for, né? Eu tenho maior respeito pelo sagrado alheio, porque eu respeito o meu divino e o meu sagrado. E aquilo que é sagrado para ti eu preciso respeitar. O senhor tocou em coisas importantes, vereador. O senhor fala da questão de demonizar a Umbanda, demonizar as religiões de matriz africana, e faz a referência, né, de que isso, na verdade, né, mas eu preciso também fazer um registro que muitos dos rituais que são praticados nas religiões de matriz africana, eles também são praticados nas religiões ditas tradicionais, para nós não parecermos preconceituosos Sim. aqui, mas são rituais muito semelhantes, né? Então, assim, pra gente... Bom que o senhor tocou nisso, né? No sentido justamente pra gente descortinar essa... Sim. Tirar esse estigma, né, de religião, disso, daquilo, do mal, né? Isso não existe. Na verdade, é uma religiosidade muito aprimorada, muito evoluída, que acolhe a todos, sem distinção. E falando em distinção e não distinção, vereador, eu acompanhei hoje na sessão da Câmara, vou fazer esse corte para a gente aproveitar essa questão. Na sessão da Câmara hoje eu vi as manifestações, a preocupação das pessoas com relação ao furto de fios de cobre, né? E claro, ninguém gosta desse tipo de coisa, ninguém quer isso para a nossa sociedade. Crime é crime em qualquer situação. Tá? Mas o que me preocupa, e aí por isso que eu gosto muito das suas manifestações, porque quando a coisa descamba demais para um lado ou para o outro, e aí eu vou aproveitar que o senhor gosta de filosofia, eu vou invocar aqui o Aristóteles, que dizia que os extremos são viciados, né? Que a virtude está no caminho do meio. E aí algumas manifestações extrapolam a razoabilidade das coisas, descamba para um conto de fadas que só existe na cabeça de certas pessoas. Mas hoje o senhor fez uma manifestação muito pontual, vereador, né, de que o vagabundo ele é vagabundo em qualquer classe social. Né? Óbvio que a gente não vai aqui ficar hierarquizando crimes, até porque o senhor bacharel em direito muito bem sabe que o direito penal não permite que a gente faça hierarquia. Né? Crime é crime em qualquer circunstância. Mas quando a gente pega uma situação de um furto de fios de cobre, né? E pega uma situação, por exemplo, de uma fraude em processo licitatório, agora recentemente alvo de investigação na Prefeitura de Rio Grande, o prefeito lá de Rio Grande está sendo alvo de uma investigação do Ministério Público por possível suspeita de fraude em licitação. E aí a sua manifestação hoje muito bem-vinda. Muito oportuna no sentido de que o vagabundo também usa colarinho branco, né, vereador? Realmente essa questão, essa é a linha tênue que nós temos que ter. Né? Obviamente que eu respeito as manifestações de todos, né? As pessoas são livres para pensarem e falarem, da maneira que quiserem e analisar, mas eu, né, tenho uma forma de eu pensar. Né? Não existe este grau, né? Vagabundo é vagabundo. E vagabundo nós temos em todos os lugares. Na periferia. Mas ele não é mais vagabundo do que aquele que está lá no topo da pirâmide. Ele é tanto quanto. E é isto que eu me refiro. Então, quem rouba um fio de cobre, enfim, com a roupa bem vestida, com a roupa mal vestida, o bom é que todo mundo tivesse caráter moral, por detrás das cortinas e na frente das cortinas também. Isso aí. Moral, como tem alguém que diz isso, né? Que o caráter é aquilo que se faz quando ninguém vê, né? Quando ninguém tá vendo, né? Mas o que eu chamo a atenção para essa sua manifestação de hoje, porque quando há uma fraude numa licitação, quando há desvio de recurso público, a gente não vê ninguém manifestando que tem que pegar e cagar de pau, ou que tem que pegar e dar uma sumanta de laço, ou que tem que pegar um vagabundo desse e levar não sei pra onde, fazer judiaria. A gente não vê esse tipo de manifestação. E aí eu recordo que tá rodando agora nas redes sociais um vídeo, eu até peço perdão, eu não me recordo o nome dessa política, e ela faz a referência a um crime que aconteceu no Rio de Janeiro, um atropelamento que aconteceu de um filho de um magnata brasileiro, que atropelou um homem negro periférico, matou, e ele foi absolvido em segunda instância, né? E ela faz justamente essa analogia, né? Se invertem os papéis. Se quem pilotava o automóvel fosse o homem negro periférico que atropelasse o filho do magnata,
a sociedade já tinha acabado com ele. E hoje o cidadão está aí absolvido pela justiça, não vamos questionar a decisão judicial, também não sabemos se houve recurso para uma outra instância, mas o que a gente observa é justamente isso, é a seletividade do argumento, né? E aí por isso que eu faço o destaque da sua manifestação de trazer isso para a realidade. Ok, tu quer defender, bater em vagabundo, até porque a nossa Constituição não permite pena de tortura, Sim. nem de trabalho forçado, nem pena de morte, mas tu quer trazer esse argumento, então eu quero ver tu também defender o mesmo argumento, o mesmo procedimento para o topo da pirâmide, meu irmão. Né? Vamos falar sério. Vem bem assim, existe uma história, na verdade, né? E o tempo que eu ouvi muito essa história no tempo que eu fazia direito, obviamente que era uma história, né? Fictícia, né? Mas do homem que insistia que tinha que ter pena de morte e tolerância zero. Ele insistia, ele era renomado, acabou virando político, criaram uma lei, né? Criaram a lei, pena de morte e tolerância zero. Bom, cometeu um crime, não tem que se defender. Morte, tolerância zero. Até o dia que um filho dele, um cidadão, muito comportado, de boa índole, por ironia do destino, nos corredores da universidade, para defender uma mulher, acabou matando uma pessoa. E aí, tolerância zero. Não, mas o meu filho é gente... Não, mas o senhor criou a lei. O senhor criou a lei. O senhor diz que bandido é bandido. O senhor diz que não existe mais. Antes nós poderíamos olhar e ver a situação e inocentar o seu filho. Infelizmente, pela sua lei, o seu filho vai morrer. Quer dizer, neste momento ele começou a enxergar as coisas de uma outra maneira, né? E isto são as questões do extremismo, né? Então a gente tem que ter uma linha tênue, não é estar em cima do muro, né? É defender as posições, né? Então às vezes as pessoas batem muito em direitos humanos, essa coisa toda, e não sei o que, né? Então vamos lá, vamos bater nos direitos humanos enquanto nós não estivermos em guerra, né? Mas se um dia nós tivermos uma guerra, talvez os direitos humanos façam a diferença. Aí a gente lembra deles, né? Aí a gente lembra dele. Então, direitos humanos não está para defender bandido. Né? Isso são falácia. E as próprias pessoas que falam sabem disso. Né? É que são, eu considero muitas coisas, frases, né? Frases feitas, que às vezes a gente nem pensa na hora e fala ali, mas a palavra é uma flecha. Né? Mas eu defendo nesse sentido, não para acusar esse, ou para fazer um contraponto com um colega que pensa diferente, porque eu vou te dizer uma coisa. Né? É aquela história ali, eu não vou concordar contigo, vou discordar e tudo, mas vou morrer brigando para que tu tenha o direito de falar aquilo que eu não sei. Voltaire. Né? Posso não concordar em nada do que diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Tá certo? É exatamente isso aí. Tá certo. Né? É esta mensagem, este pensamento de Voltaire. Então, eu me coloco sempre numa linha, né? Eu sou meio... Às vezes a alma, tem que dar uma segurando, porque eu sou muito alma, sou muito impulsivo, eu falo muito gesticulando, eu grito muito, meu jeito de falar tá no sangue, tá na família dos Marques, do vereador, não, não tô brigando. Né? Só que a vida me ensinou a me defender, eu me defendo com a fala, com as mãos, com gestos, eu sou muito alto. Expressão, né? Expressão, né? Mas eu respeito todos os meus colegas dentro da Câmara, né? Procuro tratar a todos com urbanidade, né? Só que eu sou um cara assim, ó, beijo na testa e facada nas costas, não combina comigo. Não dá certo. Não dá certo. E vereador, falando nessa situação, né? Aproveitando a deixa ali, o senhor está conduzindo um processo, o senhor já se anunciou candidato à presidência da Câmara. Né? Seria isso é público e notório. Público e notório, já foi amplamente já divulgado. Já está inclusive protocolado a chapa. Já está protocolado a chapa? Quem é que está na chapa, meu presidente? Vereador Írio, o Marlon. Vereador Marlon. Cacaio. Né? Vereador Írio, vereador Marlon, vereador Cacaio, o Ranier.
O Ranieri entrou agora, era o JJ, e o vereador Ranieri está fazendo parte... Substituiu o vereador Exato. JJ. Então, porque agora a gente tem presidente, vice-presidente e segundo vice-presidente, né? Primeiro e segundo secretário. Primeiro e segundo secretário, Sim. então são 5. São É o presidente, o primeiro vice-presidente continua sendo o vereador Írio, segundo vice-presidente o vereador Cacaio. Exato, deixa eu ver aqui. Somos lá. Isso aí eu tô te falando da mesa. Sim, da mesa é a diretora. Eu tenho a chapa protocolada com assinatura e apoio hoje de 10 vereadores. De 10 vereadores. Também, e essa mesa ela tem suplentes também? Ou o suplente ele não existe e por uma eventualidade Não. se escolhe... E fica vago. Por exemplo, agora o vereador JJ, que era suplente na casa, e ele era o meu segundo vice-presidente, ele se afastou, dando lugar à cadeira do vereador Renato, né, que é o titular dessa cadeira, e fica vaga essa segunda vice-presidência. E aí a sua chapa já conta com apoio no total de 10 vereadores? De 10. Tudo indica, então, que a reeleição é algo que naturalmente vai acontecer. Aparentemente, não se vê manifestação de uma possível oposição também, né, vereador? Então, tudo indica que o processo vai se encaminhar para uma aclamação. Isso é possível? O regimento permite isso? Quando não se tem chapa de disputa, é aclamada? É feita a votação igual. A votação é feita? É feita a votação igual. Perfeito. É feita a votação. Respeita-se o exercício do voto, né? Exatamente. Né? É feita a votação, enfim. Mas a Câmara, como eu digo, na Câmara de Vereador, tem que se manifestar dentro da Câmara de Vereador os processos democráticos, sabe? Eu sou bem tranquilo, entende? Eu sou um vereador que eu digo sempre, eu sou tranquilo. Se algum colega quiser colocar uma chapa, estejam à vontade, né? Estejam à vontade, é o direito dessas pessoas buscarem o seu espaço. O que não pode é essa luta pela busca de seu espaço tentar obstar o meu direito de buscar o meu espaço. Buscar o seu espaço. Ponto. Eu sou uma pessoa que eu digo assim, eleições, seja na esfera que for, seja na Câmara, seja no nosso pleito municipal, nós ganhamos no voto, não no grito. E comigo, no grito, não vai. Não vai. Sabe? Certo. Com calma e jeito eu vou na porta do céu. Aos estrambolhão. Não vai, não anda, não acontece. Não vou. Me abraço lá no inferno. Né? Então, e mas vereador, esse é o meu jeito de ser, né? O processo todo está andando. Mas tem uma pergunta que eu preciso fazer para o senhor. O senhor já se manifestou algumas vezes nesse sentido. O senhor hoje é situação, oposição ou independente? Eu sou um vereador que me considero independente do partido, da sigla partidária. Ponto. Sou um vereador da situação. Base do governo. Base do governo. Apesar das narrativas dizerem que eu sou de oposição. E eu estou falando isso com a maior tranquilidade, porque eu já falei para o prefeito, para todos os secretários, tudo isso, entendeu? Então, não tenho problema. Vamos printar o que o vereador Moisés está falando, me dê um chocolate. Né? Porque eu na frente, olha, prefeito, eu sou vereador da situação. Né? Ao contrário de tantas narrativas, enfim, eu sou vereador. Eu estou vereador da situação. Eu tenho uma teoria a respeito disso, meu presidente. Na verdade, o sistema está muito acostumado com a submissão. E aí, quando alguém de opinião forte, de opinião clara, de uma postura mais decisiva, né, aparece no cenário, talvez seja aí a constante desconfiança e essa necessidade do senhor estar sempre tendo que reafirmar ser vereador de situação. Reafirmar. Isso é ruim também, né, vereador? É ruim, eu acho que eu sempre converso muitas vezes, eu tenho a maior admiração e respeito pelo chefe do executivo, aliás, respeito todo mundo, né? Mas eu tenho uma posição enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Uma vez eu inclusive falei, né, para o ex-prefeito Rossano, e já tive a oportunidade de falar com o prefeito Lucas sobre isso, entendeu? Eu não vou trair as pessoas. Agora tem uma coisa, herói para mim, né? Herói para mim é carroceiro que trabalha o dia inteiro para pagar a faculdade do filho.
Tá? Eu não sou, tu vai ter a oportunidade de me conhecer, tu vai ver, sabe? Eu não sou aquela pessoa, meu querido, não sei o quê, meu herói. Não, eu não sou assim. Nunca fui. Tá? A vida não me criou, a vida não me deu esse embasamento. Eu sempre tive que ter uma postura, estar armado para a sociedade me respeitar. Tá? E hoje eu digo, eu faço parte da sociedade muito mais do que isso. Eu sou essa sociedade. Então isso eu deixo claro, né? Eu não vou lamber sapato de ninguém. A cultura da bajulação, o senhor nem cantar. Nem como líder espiritual, as religiões de matriz africana ela é muito hierárquica, né? Nem como líder espiritual, nem como nada, nem nas minhas relações pessoais. Isso é o Moisés. Isso é o Moisés. E para aprender e a conviver comigo, porque às vezes as pessoas estão acostumadas com bajulações e tu não é bajulado, isso aí tá me atraindo. Não! Quem puxa saco, puxa o tapete também. Né? Então eu sou o enigma, né, da esfinge lá de Tebas. Decifra-me ou te devoro. É isso aí. Pronto. Entendeu? Tá resolvido então, o problema. Aprenda a me decifrar. Tá resolvido o problema. Vereador, 2024, reeleição. Vamos buscar, né? Mais um mandato como vereador, representar o povo. É o que eu gosto muito do seu slogan. Sim. Vereador pé no bairro. Pé no bairro. Eu já confundi muito com barro. Exato. Mas se fosse barro também não seria ruim. Não tinha problema nenhum, já tive a mão, os pés, já amassei muito barro. Não tinha problema nenhum. Né? O que eu vou te dizer? Espero que a comunidade, né? Quem vai decidir a comunidade? A comunidade, no seu perfeito juízo de consciência, é que vai saber se eu mereço ou não, né, voltar, se eles devem me dar ou não esta oportunidade. Vou seguir com o meu lema, igualdade nas diferenças, respeito na diversidade, e eu tenho feito isto, né, todos os santos dias. Hoje, enquanto presidente da Câmara, que eu não tenho tanto tempo ósseo para estar lá dentro do bairro, eu criei, né, um projeto que é mais social, né, que é o Fala Presidente, que eu inverti o papel. Então eu não posso ir lá, eu trago o presidente do bairro, né, a sala da presidência hoje, que as pessoas pensam assim, a agenda com o presidente são só pessoas, autoridades, eu recebo todo mundo. O presidente do bairro, o líder espiritual dessa, daquela religião, vamos sentar ali, vamos conversar. Eu falo de tudo. Eu sou um homem eclético em todos os sentidos. Às vezes eu penso que as pessoas me subjulgaram ou acharam que eu só sabia falar de orixá, né? Ou de espírito. Confesso que quanto mais eu lido com certas figuras e personagens, certos atores sociais, eu te digo que eu me sinto mais à vontade de falar com as almas, até mesmo com aquelas mais escurecidas, que às vezes parece que eles têm muito mais luz do que certos atores sociais que a gente tem que viver e conviver, né? Então, e falando de ator social, todos nós somos atores sociais, representamos vários papéis na sociedade, vários status, né? Eu procuro representar todos os meus papéis da melhor maneira possível, né? Eu, político, sou um cara assim, zero vaidade, eu não tenho ego. Eu não busco a presidência da casa por ego, sede de poder. Sabe, até porque eu não dependo da política. Se eu quisesse usar essas questões de poder, de ser idolatrado, entendeu? Eu já te falei, a comunidade sabe de onde que eu vim e quem eu sou hoje. Né? Eu sou um líder religioso de São Gabriel que tenho filhos de santo, né? Por todo o Brasil, vários estados. Na Argentina e na Europa. No Uruguai, na Europa. Eu era para ser o cara bobo, me sentir, onde eu vim, olha aqui. Isso aí para mim, nada. Me entende? Então poder, essa questão do poder, este ego, isso não tenho vaidade nenhuma. Ser presidente da Câmara, eu chego dentro daquela casa ali, eu brinco com os funcionários, eu trato todo mundo com respeito, com carinho, né? Desde a pessoa do alto escalão lá dentro, aquele que estão ali limpando o chão, da onde eu piso. Pelo amor de Deus, nós precisamos de tudo isso. Presidente, um cargo de presidente na Câmara de Vereadores de São Gabriel, vai fazer o Moisés se sentir o poderoso? Não sabe lidar com o poder, ou não? Eu já lidei com muito isto.
Sou um cara aí, gente, que me criei de pé descalço, né? Tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro jogando búzio para atores globais e nunca me senti poderoso. Nunca me senti poderoso. E sempre esse é o teu mundo, não é o meu mundo. Eu sei qual é o meu mundo. É aquilo que o senhor falou lá no início da nossa conversa. Esquecer as raízes, né, vereador? Né? Então, assim, eu lido com essa questão de pseudos-poder muito bem. Ah, sim. Tá. Mas, vereador, para a gente dar sequência, eu preciso mais uma vez fazer uma interrupçãozinha rápida para mandar uma mensagem muito importante. Hoje a gente está recebendo aqui o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Moisés Marques, eleito no ano de 2020 para o mandato 2021-2024. E tu que está nos acompanhando aí agora, não nos segue na nossa página no Facebook, a nossa Vozcast, já segue lá, curte, comenta, compartilha, que a gente já vai ter, tem muito recado novo aqui, vereador, a gente já vai ler cada um deles. E também os nossos parceiros apoiadores do A Nossa Vozcast, Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pansagula, não perca tempo, vai de Pansa. Telefone e WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. É o telefone e WhatsApp 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone e WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças, peças e acessórios para caminhões e veículos pesados. Na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel. Telefone é o 3232-0859. 55-3232-0859. Gênesis Produtos Coloniais, há 14 anos em São Gabriel, produzindo biscoitos e doces artesanais com a qualidade que você e a sua família merecem. Tá aqui, Gênesis sempre presente, grande parceiro. Um dos principais projetos, um dos principais objetivos do nosso projeto, vereador, é incentivar coisas da nossa terra, da nossa gente, da nossa região. E a gente tem um imenso orgulho de ter a Gênesis como parceira do nosso projeto. Eu fiquei impressionado. Eu conheci os produtos da Gênesis através do Nelson Romero. Ele tem 2 mercados, um no Independência e outro no Elbio Vargas. Ele e a esposa dele, a Lídia. E o Nelson tem isso, ele trabalha no comércio dele sempre com os produtos da terra aqui de São Gabriel, da nossa região, da fronteira. E ele que me apresentou os Gênesis. E quando eu descobri que o Gênesis está há 14 anos produzindo produtos coloniais aqui em São Gabriel, eu fiquei impressionado. E antes do senhor ir, o senhor pode escolher qual que o senhor vai levar. Eu sou suspeito, mas o de amendoim para mim é o melhor. Sou suspeito, mas vamos lá. E o telefone e o WhatsApp da Gênesis é o 559-9612-7625. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone e WhatsApp 559-9669-8713. Kelly Cristiana, Salão de Beleza, agende o seu horário no telefone 559-9931-2464. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. Não posso esquecer também de mais uma vez registrar aqui a atuação parlamentar do deputado federal Márcio Biolk, ele que tem o lema "O Rio Grande é a nossa bandeira". Ele destinou para a fronteira oeste, em projetos na área da saúde, 3 milhões e 100 mil reais. Na área social, mais de 700 mil reais. Infraestrutura, mais de 7 milhões e meio de reais. Na área do esporte, mais de 200 mil reais. Na agricultura, mais de 300 mil reais. Aproximadamente 12 milhões de reais destinados para a fronteira oeste. Especificamente para São Gabriel, sede do nosso estúdio e também terra do nosso entrevistado de hoje, mais de 750 mil reais em projetos de saúde e mais de 250 mil reais numa ciclovia que está ainda em vias de ser executada pela Prefeitura Municipal no Jardim Europa, na Avenida das Acácias. E também quem nos conecta com todos vocês que estão nos acompanhando neste exato momento, essa baita conversa com essa personalidade marcante, vereador Moisés Marques, presidente do nosso Poder Legislativo, New Life, ela que foi eleita recentemente as 10 melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul. E hoje eu vi um spoilerzinho nas redes sociais da New Life Fibra, tem premiação nova aí que eles vão anunciar em breve, hein? Uma empresa muito séria, eu tenho um carinho imenso pela New Life, até pela história do próprio Rony também, uma história fantástica de vida, e o pessoal que trabalha ali sempre muito dedicado, realmente merece o título das 10 melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul. Vereador, algumas coisas a gente já
né? Quando o senhor fala de preconceito, o senhor já fala de uma forma bem abrangente, né? De uma forma geral. Não tem medo de entrar em cada das formas de preconceito. O senhor falou essencialmente do preconceito estrutural e institucionalizado que existe no Brasil. E a gente percebe até pela linguagem, né, de perfis oficiais de governos municipais, estaduais, até mesmo do governo federal, muitas vezes dá uma escorregada na linguagem, na forma de se comunicar com a população, e que a forma que se comunica já é excludente. Né? A gente tem essa dificuldade, né? Mas tem algumas bandeiras que são marcantes na sua atuação parlamentar e a gente vai entrar para o senhor fazer a sua própria autoanálise. As duas bandeiras principais que o senhor defende é justamente a questão de acabar com o preconceito. Seja ele racial, seja ele religioso, mas também seja ele de gênero ou sexual. Essa sim, sem dúvida nenhuma, é a sua maior bandeira no Poder Legislativo gabrielense. Qual é a avaliação que o senhor faz do seu mandato, né, quase 3 anos de conclusão de mandato, ainda mais um pela frente, com o desafio da eleição durante o exercício do mandato? Como é que o senhor vê e enxerga o seu mandato? O que o senhor percebe assim que o senhor já entregou para a comunidade e que já lhe dá o respaldo, lhe dá a sustentabilidade necessária para o senhor dizer assim, ó, estou credenciado para mais um mandato? Nós já, por exemplo, eu já digo desse divisor de água, né? Dentro da Câmara de Vereador. Hoje a Câmara de Vereador tem essa abertura para as pessoas de ramificações afro-brasileira, né? Adentrar. Eu fui o idealizador e criador do Seminário Legislativo da Consciência Negra. Já estou indo para o 3º Seminário Legislativo da Consciência Negra. Trabalhei muito a questão, ainda na gestão da presidência do vereador Claudio Miro, né? Eu fui um parceiro no sentido de nós alterarmos ali o regimento interno da casa, enfim, ali eu trabalhei muito, porque dentro do regimento ainda dizia assim, o presidente da Câmara deverá abrir a sessão com a seguinte palavra, em nome de Deus, né? Deverá. Aí eu disse, ó, Estado laico, e se o cara for ateu? Né? Então o que eu fiz? Ali nós ajeitamos, né? O presidente da Câmara poderá, né, manifestar sua fé. Tanto é que eu estou a analisar como é que eu abro os trabalhos, né? Em nome de Deus, sob todas as formas, conceitos e entendimento. Meu Deus é Jeová, ok, estou abrindo no nome dele. Né? Meu Deus é o Olorum, o Obatalá, ok, estou abrindo a sessão no nome dele. Né? Essa diversidade de entendimento. Né? Trabalhamos ali também a questão que amanhã pode ter uma mulher trans, um homem trans trabalhando na Câmara, né? Enfim, e ele tem o direito de não ser constrangido, né? Que ele seja chamado pelo nome da forma que ele se identifica. Fiz um trabalho social muito grande, onde nós auxiliamos, né, a comunidade LGBT que queria trocar o prenome, né? Então nós fomos lá, a gente não só criou o projeto, como acompanhou e acompanhamos até hoje, né? Porque muitas vezes eles não sabiam, eles ainda achavam que precisavam pegar um advogado, às vezes não tem condição, às vezes se constrangiam de chegar no cartório de registro, e nós ia lá, dar aquele embasamento, eles se sentiam mais seguros. E aí volta, né? Sempre foram assim todos muito bem atendidos pelo nosso cartório de registro, mas eles não sabiam, estão tão acostumados a ser estigmatizados que tinham inclusive vergonha, né? E nós fomos lá, acompanhamos, a partir dali, trocou o teu prenome, né? Então, e os outros documentos? Vamos lá, vamos dar um acompanhamento. E a gente fez todo este trabalho, né? No dia do professor, homenageei uma professora trans, sabe? E isto são mudanças, né? Vamos de quebrando. Comportamento, de cultura. De comportamento, né? Buscando tratar a todos, né? Aquela história.
igualdade na diferença e respeito na diversidade. Teve um ano que eu coloquei um arco-íris na frente da Câmara do Vereador, que era justamente para mim divulgar o meu projeto sobre o nome social. Sobre o nome social, né? O seu prenome hoje, porque hoje, para o além, né? Hoje não precisa mais tu ter a tua carteirinha social. Não, tá lá, tu troca o teu nome no teu registro, identidade, título de eleitor, né? E o mais bonito de tudo isso, e falo para minha comunidade, o mais bonito de tudo isso não era tanto a manifestação daquela pessoa que trocou o seu nome, às vezes da família, sabe? De alguém ligar de vereador Moisés, tá? A minha filha ou meu filho hoje está feliz, não passa mais vergonha, não está sendo constrangida na fila do banco, na fila não sei o que, na hora de tirar uma passagem, o senhor nem sabe o bem que o senhor fez, e nem eu sabia que ia ser tanto essa dimensão ia ser tão grande. Eu me considero feliz nesse sentido como vereador, né? Tudo é uma luta, é árdua, não é tão fácil verear. É muito mais pancada do que flores, né? Mas eu me considero feliz. E principalmente me considero feliz em saber que eu sou o mesmo Moisés. Né? Eu não sou o Moisés na tribuna, enquanto alguém está me filmando ali, e depois lá atrás, ou isso ou aquilo. Não, eu sou o mesmo Moisés. Né? Não faço questão nenhuma de ser o outro Moisés, né? De ser um outro Moisés ou coisa parecida. Então, eu acho que o meu propósito, apesar de todas as dificuldades, né, a gente vem galgando aos poucos, procurando ajudar. Infelizmente, nós não podemos mudar o mundo, a gente não tem condição de mudar o mundo, né? A gente grita, briga por todos os bairros, né? Eu tenho meu querido bairro Bonfim, amo de paixão, Pomares, enfim, né? Mas eu tenho consciência que sou vereador de São Gabriel, né? Então não segrego. Obviamente que tem ali o vereador, pertence àquele bairro, enfim, é normal tudo isso, mas eu sou vereador da comunidade de São Gabriel. Né? A gente está acostumado a lidar com isso. Eu não sou um vereador que vou dizer assim, ó, eu tenho uma base ali. Se tu for um dia fazer uma análise de votos que o vereador Moisés tem, né, por tudo que é lado, é pingado aqui, em toda a comunidade, em todas as classes sociais, né, enfim. Então, eu considero assim, ó, é que eu sou suspeito falar sobre a minha vereança. Então, comunidade, diz aí, como é que está o vereador Moisés? Tá certo. Vereador, essa parte final da sua fala é importante. Eu vi uma manifestação sua na Câmara nesse sentido, né? Que não havia razão para melindre do vereador Moisés estar na Vila Maria, estar na Vila Baltar, estar no Independência, não havia razão para isso, porque o senhor era vereador de todos. E essa compreensão ela é muito importante, né? Quem é eleito pelo povo para que exerça o seu mandato legislativo para o povo, né? E não é para um reduto apenas. E quando o senhor fala, né, das ações que o senhor desenvolveu na Câmara, essa quebra de paradigmas, como o senhor gosta de dizer, né? Que é essa mudança necessária que São Gabriel precisa e a região precisa, essa mudança necessária na nossa cultura, a gente conseguir sair dessa bolha, né, avançar o entendimento, o pensamento e a própria compreensão das coisas. E lhe ouvindo dizer aqui, né, sobre a ação que o senhor desenvolveu em relação ao prenome, ela não é uma ação simples, vereador. O senhor me perdoa, mas eu preciso enaltecer a sua ação. O senhor foi um promotor de dignidade. E eu estou falando de dignidade da pessoa humana. Isso aí. Pessoas que provavelmente, aos olhos de muitos, são pessoas invisíveis, né? Que as pessoas fingem que não vê. E o senhor vai lá e permite que elas tenham acesso ao nome que elas se identificam, para que elas se autoafirmem como pessoas, como seres humanos. Então, assim, isso não é uma ação singela, vereador. É identidade, pessoal. Eu sempre digo, o nome é a identidade de uma pessoa. Exatamente. Né? Ela se autoafirma, ela se reconhece como ser humano. Isso não é qualquer coisa, vereador. Pode parecer simples, por ser uma questão simples, realmente, no cartório, graças a Deus, a nossa legislação avançou nesse sentido, mas o senhor foi um promotor de dignidade e a gente tem que tirar o chapéu para esse tipo de conduta, obrigado, vereador. Mas eu vou aproveitar o enlace para a gente falar de dois temas importantes. O primeiro, e aí já encaminhando para o final da nossa conversa, vereador. Recentemente foi tentativa
no Senado, tentativa frustrada, eu conversei sobre isso também com o vereador João Levas no nosso episódio passado, de acabar com a política de cotas. Tá? E também agora foi também votado no Congresso Nacional a questão do casamento homoafetivo. Eu quero lhe ouvir sobre essas duas coisas, a política de cotas e o casamento homoafetivo. E aí fica na ordem que o senhor achar mais à vontade, e aí, na sequência, a gente encerra a nossa conversa. Antes de nós falarmos deste casamento homoafetivo, precisamos, para o além disso, entendermos as relações homoafetivas. Né? Por mais que algumas pessoas queiram negar isso, já existe. As relações homoafetivas existem. Né? E tanto existe, porque é o seguinte, não é o direito que provoca a sociedade, é a sociedade que provoca o direito. Há poucos tempos aí, se nós vamos olhar para trás, o direito estava voltado para os crimes cibernéticos, para a internet? Não, porque não existia isso. A partir do momento, com o advento, né, de toda essa revolução cibernética, se assim eu posso dizer, né, nós começamos o quê? A ter que provocar o direito, né, a ver essas circunstâncias. Né? E aí vai entrar o direito de família, quando nós estamos falando de relações homoafetivas, direito de família e tantos outros direitos que precisam ser assistidos. Né? Direitos hereditários, enfim. Aí tu imagina uma pessoa com uma relação homoafetiva, vivem a vida toda junto, muitas vezes essas pessoas foram expulsos, excluídos pelas suas próprias famílias, constroem uma vida junto, constroem uma vida, um patrimônio junto, e o dia que um deles morre, volta tudo para a família. Não se pode dar o destino correto, né, para isso. Então, quero tirar a questão casamento naquele sentido, porque até isso, as pessoas quando... O casal hétero, quando ele fala em casamento, ele é um sonho. E este sonho de casado, ele é feito com muita dignidade, né? Os indivíduos, atores de uma relação afetiva, quando fala em casamento, ele já é visto como um escrache. Né? Então, tirando essa questão do lirismo, né? Porque a questão da sexualidade, da homossexualidade, as relações homoafetivas, né? Ela é só lírica na boca do poeta, né? Esse lirismo tá só. Porque ninguém em sã consciência, e por isso que tu nunca vai ouvir eu falar orientação sexual, opção sexual. Ninguém é orientado sexualmente e ninguém opta. Né? Se fosse uma opção, alguém vai optar para ir para uma sociedade, dar a cara para ser estigmatizado, né? Não vai. Segregado, morto. A gente sabe a questão de violência contra... em relação à homofobia. Então eu sempre digo que as pessoas são condicionadas. Então eu me refiro à condição sexual. Eu nasço condicionado sexualmente, né, a ser homossexual ou heterossexual. Opção é eu abrir ou não para a comunidade, para, enfim, na minha vida. A escolha é essa, A escolha é esta. Né? Então, cura gay, não existe cura gay, virou gay, ninguém vira gay. As pessoas nascem condicionados, né? E a questão deste casamento é mais a questão de uma luta pelos seus direitos, pelo seu espaço. Mas o que me deixa muito louco, assim, nessa questão, e eu não estou levantando, pode dizer, o vereador Moisés, ele está levantando uma bandeira própria, não. Não levantando bandeira própria, sabe? Eu sou muito bem resolvido sexualmente. Vamos dizer que o vereador Moisés é homossexual. Eu digo, me dê um chocolate. Né? Que a diferença é que eu sou um homem, a minha vida é um livro aberto. Né? Então, sexualidade, orientação sexual, opção sexual. Né? Então, nós somos condicionados. E não tem nada a ver com a dignidade das pessoas. Né? E vou te dizer mais ainda.
Tá? Porque ser homem, é o que às vezes eu digo na Câmara, é muito mais do que tu nascer com a genitália masculina. E para viver uma vida, assumir uma vida com dignidade, tu ser homossexual, tu precisa ser muito homem, cara. Porque se tu não for muito macho, tu não consegue. Tá? Tu vai agarrar e entrar para dentro de um armário. E vai viver infeliz, né? E aí muitas vezes tantas histórias que a gente vê nesse mundo pelas frustrações humanas, né? E aí tu vê questões aí, enfim, pedofilias e não sei o que, as pessoas estão ali frustradas ali, e, enfim, acabam enlouquecendo. Mas esta questão não é o casamento, né, no sentido, né, eufórico da coisa, no sentido de direito. Eu acho um retrocesso. Absurdo, né? Né? De passagem. Um retrocesso. Né? E outra coisa eu vejo, porque para defender a família tradicional, mas as famílias tradicionais né? Então, se existe algum problema, vai existir nas famílias tradicionais também. A gente vê casos das ditas famílias tradicionais abandonando os filhos, e quem dá amor para esses filhos, muitas vezes, né, são os atores de uma relação homoafetiva. A gente vê questões de estupros, de violências e tudo, nas famílias tradicionais, né? Então, essa demagogia, enfim, eu acho um retrocesso, né? Nós estamos vivendo, parece que às vezes uma inversão de valor. E outra coisa, não gosta de gay, não casa com gay, ponto. Que tu tá preocupado, né, com isso aí, né? Eu não é? Imagina, eu sou gay e vou tentar evitar que exista o casamento entre héteros. Não gosto de gay, não casa com gay. Quem tem que gostar sou eu que vou casar, não é você. Né? Então, essas coisas, essas demagogias, essas situações aí, são coisas que eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu sou polêmico. Porque eu falo isso. Não quero que tu aceite. Da minha maneira, tu me respeita. Né? Então tem outras coisas. Essas questões, hoje mesmo eu falava isso, sabe? Porque antes podia. Não, nunca pode. Sabe o grande problema, né? Eu acho que o direito é o direito. E se tu tem uma função, né, que tu tem que permear pelos caminhos técnicos do direito, tu não pode politizar esse direito. Ou eu ajo de uma forma técnica ou política. Né? Então eu não posso. Tem muitas coisas aí, tá tudo muito. Esse imbricamento, né? Que tu não sabe se o sujeito é o agente político ou um agente jurídico. Né? Mas se eu perder também o respeito por tudo isto, meu Deus. Agora também eu não posso ser louco, dizer, tá tudo uma bagunça, estão mandando, outros estão legislando, estão ultrapassando, e vão lá, vão botar fogo em tudo. Não é assim. Não é assim. Sabe, eu sou contra isso. O 8 de janeiro tá aí para nos recordar que não é assim. Não é. Então vamos lá e vamos botar fogo em tudo isso? Não podemos. Tá? Eu não posso normatizar certas falas. Eu não gosto de gay, eu mato. Eu não estou de acordo com o Supremo, não sei o que ir lá, eu boto fogo. Tu me entendeu? Eu não gosto de negro, eu mato e tá bem. Normatizar as coisas. Uma história de um país que vem lutando e falando em democracia, em processos democráticos. Constituição cidadã. Se orgulha da Constituição cidadã e daqui a pouquinho eu rasgo tudo. Entendeu? Mas se for para proteger A, tá bom, rasgamos, agora quando é para proteger B, não, aí não dá para rasgar. Então, peraí, qual é? Rasga ou não se rasga? Qual é a tua posição em relação a isso? Então, às vezes eu pareço polêmico, mas a minha posição é nesse sentido aí. E sobre a política de cotas, vereador? Ainda bem que nem passou, né? Foi votado no Senado, não atingiu o número de votos suficiente. Já morreu no nascimento essa intenção absurda de acabar com a política de cotas. Bom, eu acho que as cotas elas são necessárias, muitas vezes, até se nós pararmos para pensar, como um resgate de tanta coisa que que eu digo, o país enquanto nação, nós devemos. Né? O único cuidado que nós temos, né, com a política de cota é não deixar que as pessoas sejam estigmatizadas por serem cotistas. Porque eu já ouvi, por exemplo, sobre cotas de negro. Eu já ouvi dizer assim, eu jamais me consultaria
com um médico que entrou na universidade por uma cota. Sabe? Então, muitas vezes nós criamos, e aí que está, né? E aí que está. Por isso que eu não gosto do sofismo, né? Eu gosto da filosofia, mas eu sou anti-sofismo. Porque o sofismo é aquela pessoa que ela vem aqui atrás, uma palavra bonita, para mim te convencer que eu estou preocupado contigo, mas que na verdade eu não estou. Né? Então aí vou lá, eu crio uma determinada situação. Né? Porque é politicamente correto. Mas aí depois eu segrego. Né? Então eu tenho que ir lá, eu sou a favor das cotas, sim, para dar oportunidade, não para desmerecer aquela pessoa. É quase como um exemplo, assim, vereador, aproveitando a deixa, é quase como aquela pessoa que no público, o senhor está falando justamente isso, né? A pessoa que no público diz não ser preconceituoso, respeito tudo e a todos, mas no bastidor, lá no íntimo, no seu círculo de amizades mais íntimo, arremeda quem tem deficiência. Fala, o gayzinho, não sei o que lá. É isso que o senhor está dizendo, né? Então, assim, e esse tipo de gente é extremamente perigosa, né, vereador? Gente que tem esse tipo de conduta, que no público se diz uma coisa, mas lá no íntimo, lá para os seus amigos íntimos, pro seu círculo de amizade íntima, debocha do deficiente, debocha da orientação sexual, não é a orientação sexual, da condição sexual das pessoas, debocha se é preto ou se é branco, se é amarelo, se é índio, se é asiático, se não é asiático. Essa, para mim, é a pior das pessoas. É a pior das pessoas. Porque, na verdade, ela pauta a sua conduta no preconceito. E ela vem e te passa o melzinho na boca, te convence que ela está contigo, sendo que, na verdade, ela está te usando e te manipulando o tempo inteiro. Então, essa questão do o populismo, né? Esses sofistas, ele busca o populismo. Então, eu preciso falar aquilo que agrada. Tu me entendeu? Que é aquilo que agrada. Mas eu tô pouco me lixando. Eu só quero agradar. Eu quero ser popular. Né? Então, este populismo, esta busca incessante por adoradores. Né? Então, eu falo qualquer coisa para eu ser adorado. Para eu ser adorado. Né? Então, eu, por exemplo, já não faço parte disso, eu tenho o meu jeito. Às vezes as pessoas dizem assim, em época de campanha, todas as pessoas dizem, vereador, dá um sorriso, não sei. Mas a comunidade, eu sou um cara normal, tenho a cara fechada. Né? Isso já prova para vocês verem, né? Diz que gay é alegria, meu Deus do céu, né? Eu tô sempre armado, eu não sou um cara que ando rindo, que não sei o quê, sabe? Não sou. Tu só vai ver que eu sou uma pessoa boa se tu tiver a oportunidade de me conhecer. Porque eu vou chegar boa noite, boa tarde, é o meu jeito. Então na política, gente, agora se eu virar uma gazela, vão ver que não sou eu. Eu não sou assim, sabe? Eu sou humano, eu procuro olhar, eu tenho empatia. Sou mais do que isso. Sou mais do que um ser empático. Eu sou um ser vicário, né? Que a vicariedade é muito mais do que a empatia. Porque a empatia, eu entendo o teu problema. Eu consigo ter uma empatia pelo teu problema. A vicariedade, além de eu entender o teu problema, eu avoco para mim o teu problema e trato do teu problema como se meu problema fosse. Isso é ser um ser vicário. E é ter essa característica da vicariedade. Eu sou isso. Porque eu abro mão de muitas coisas. E, detalhe, atrás da cortina. Não nos holofotes. Eu tenho o grupo Magia do Bem muito antes de eu imaginar na minha vida que eu seria vereador. Hoje nós, mais de quase 70 famílias Magia do Bem, tá ali sempre trabalhando, enfim. E uma coisa que eu digo, pelo amor de Deus, não me tire foto das famílias recebendo leite, comida. As pessoas já estão numa situação que a sua dignidade já está fragilizada e vocês ainda vão tirar foto e botar, olha aqui, que não sei o quê. Não. Se um dia essas pessoas reconhecem ou não é um problema meu. Ah, Moisés, mas tu é bobo, todos os políticos, todos não sou eu. Eu poderia usar esse tipo de coisa. Eu poderia usar o que eu faço dentro da minha terreira. Não vou usar. Não vou usar. Entendeu? O César é que o gesto de doar-se não tem o interesse de receber.
Não tenho, sabe? Não pergunto que religião é. Cansamos de chegar em famílias que a gente sabe que são ramificações evangélicas, enfim, as pessoas, será que o pai mandava? Vamos lá, vamos te ajudar. Né? Então, esses diferenciais, mas eu quero te dizer que eu me orgulho muito disso, sabe? E se eu tiver hoje que pedir alguma coisa a Deus e aos meus orixás, é que eles me façam continuar assim. Né? Me façam continuar assim, que o sistema pezinho no nunca chão, me corrompa, sem chinelo, pezinho no chão, sem tem problema nenhum. Tá? Não sou hipócrita, sou um cara que por tudo que eu passei ando num bom carro, né? Tenho a minha casa, tenho dentro de tudo conforto, mas eu batalhei para isso, batalho e nunca vou fazer disso algo que me torne superior, tu me entendeu, Jamil? Se eu tiver que chegar na casa de uma pessoa, sentar no chão, eu vou sentar no chão. Se eu tiver que comer numa tampa de panela, eu vou comer. Eu me criei comendo numa latinha de marmelada. Agora, que frescura é essa? Tu me entendeu? Essas coisas assim que às vezes mexe com o vereador Moisés, como pessoa, como líder, enfim, sabe? Então... Vereador, tem muita gente aqui mandando mensagem, vereador. Tem aqui Júnior Dogum, tem aqui Pai Vitor de Oxalá, Paulo Cabreira mandou aqui, boa noite, retornando de Santa Maria, mas já ligado no programa, um abraço para o vereador Moisés. Tem aqui a Marisa Frank Venturini, tá aqui Cristiano Ritter, parabéns Moisés, muito feliz e orgulho desse cara que te tornaste, siga trilhando este lindo caminho, colhendo os bons frutos que vem plantando no decorrer desses anos. Tem aqui o Jones também, Ana Lúcia Gonçalves, Sara Cristina Fagundes, Kátia Vieira, promotor de dignidade humana, gostei dessa... Promotor de dignidade humana, muito bem. Tá aqui também a Thaís Quintana Martins. Vereador, é muita gente, vereador. Bom, muita gente. Esse povo aí, né, dá uns like aí, compartilha e siga a página. Obrigado. A página aí, é isso aí. Meu vereador, vamos encerrando. Mas eu vou deixar que o senhor faça hoje, antes de mim, eu vou já fazer a minha despedida e deixo que o senhor faça a despedida hoje do nosso episódio. Gostei muito da nossa conversa. Obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por incentivar o nosso trabalho. Uma conversa muito enriquecedora, pude conhecer o senhor melhor, espero que as pessoas que nos acompanharam também tenham essa oportunidade de lhe conhecer melhor. Uma grata surpresa para o cenário político gabrielense. Para mim, o senhor é o símbolo de um avanço na nossa cultura, é uma centelha de esperança do rompimento de uma cultura caudilhesca já ultrapassada que a gente precisa avançar. Tá? Tratar as pessoas com mais humanidade, saber receber as críticas, tá? Ninguém está imune a elas, errar todo mundo vai errar, é do ser humano isso, né? Mas a gente precisa avançar, a nossa cultura precisa dar essa chacoalhada, a gente precisa entender que nós não estamos aqui numa ilha, nós fazemos parte de um todo, né? E se a gente quiser superar os problemas históricos que a nossa cidade, a nossa região tem, a gente precisa de pessoas como o senhor que pensa diferente e que tenha coragem de pensar diferente. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso chamamento. Obrigado eu por esta oportunidade, pela forma respeitosa e carinhosa que foi conduzido, né, essa nossa bate-papo aqui, essa nossa entrevista. Mais uma vez, quero te parabenizar, mais uma vez quero pedir para todo esse povo aí que me acompanham, que seguem, que respeitam e querem bem o vereador e o pai Moisés, né, que curtam a tua página, que sigam a tua página, trabalho assim, ó, excelente, parabéns mesmo, né, nós precisamos de tudo isso. Quero dizer a minha comunidade que o Moisés de ontem é o de hoje, e você é o de amanhã, né? Só espero, né, que Deus me dê mais um tempo de vida, que eu possa viver e ter tempo, né, e espaço de acompanhar meus netos, né, vivendo em tempos melhores. Né? Em tempos melhores, nossos netos, da nossa comunidade, porque nós precisamos, né? Nós precisamos deixar um mundo melhor, né, para aquelas pessoas que estão recém-trilhando um caminho, começando, né? Nossas crianças, enfim, nossa comunidade. Eu uso muito na tribuna uma frase no Yorubá que diz Lairacé, Dorixá, Olorum, Abá, Totô, né? Que literalmente significa
que acima da coroa dos reis ou daqueles que se sente rei, existe Deus. E é neste fundamento que eu vivo, né? Então, acima de qualquer coisa existe o poder de Deus, e eu sei de Deus, de Olorum, de Obatalá, este universo maravilhoso que abraça toda a fé, todas as crenças e que conspira a favor de mim, né? Mas a favor de mim no sentido de me manter sempre dentro daquilo que eu tenho como ideal de vida, né? Nesta busca da igualdade nas diferenças, o respeito à diversidade, o respeito ao sagrado divino das pessoas. E não quero ser exemplo de nada nesta vida. Mas, ao mesmo tempo, já me contrariando, quero ser exemplo para dizer para a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, enfim, que é possível, sim, nós nos transformarmos e conquistar nossos sonhos, né? Que criança pobre, sim, pode estudar, que criança pobre, sim, pode virar doutor, pode ser advogado, que o lugar do pobre, do humilde, é onde ele quiser. Ele só precisa, muitas vezes, de uma força, né? E que aqueles que tiveram que fazer o estudo lá na EJA, na educação de jovem e adulto, pode sim sentar na academia e saírem de lá bacharéis, aonde eles quiserem. Que eles nunca percam a esperança, mas com um detalhe, que tenham esperança de esperançar, não de esperar, de esperançar. E eu estou sempre esperançando em dias melhores. E esperançando na comunidade que nos acompanharam hoje aqui, que sigam te seguindo, que me dê uma oportunidade mais para mim seguir a minha vida politicamente. Saúde perfeita e paz profunda. Paz profunda. Muito obrigado, vereador. Boa noite.